Trabalhos submersos. Para os fins do presente item, consideram-se águas abrigadas, toda massa líquida que, pela existência de proteção natural ou artificial, não estiver sujeita ao embate de ondas nem correntezas superiores a um nó. Câmara hiperbárica, um vaso de pressão especialmente projetado para a ocupação humana, no qual os ocupantes podem ser submetidos a condições hiperbáricas. Câmara de superfície, uma câmara hiperbárica especialmente projetada para ser utilizada na descompressão dos mergulhadores requerida pela operação ou pelo tratamento hiperbárico. Câmara submersível de pressão atmosférica, uma câmara resistente à pressão externa especialmente projetada para uso submerso, na qual os seus ocupantes permanecem submetidos à pressão atmosférica. Câmara terapêutica, a câmara de superfície destinada exclusivamente ao tratamento hiperbárico. Comandante da embarcação, o responsável pela embarcação que serve de apoio aos trabalhos submersos. Condição hiperbárica, qualquer condição em que a pressão ambiente seja maior que a atmosférica. Condições perigosas, situações em que uma operação de mergulho envolva riscos adicionais ou condições adversas, tais como uso e manuseio de explosivos, trabalhos submersos de corte e solda, trabalhos em mar aberto, correntezas superiores a 2 nós, estado de mar superior a mar de pequenas vagas, altura máxima das ondas de 2 metros, manobras de peso ou trabalhos com ferramentas que possibilitem o controle da flutuabilidade do mergulhador. Trabalhos noturnos, trabalhos em ambientes confinados. Contratante, pessoa física ou jurídica que contrata os serviços de mergulho ou para quem esses serviços são prestados. Descompressão, o conjunto de procedimentos através do qual um mergulhador elimina do seu organismo o excesso de gases inertes absorvidos durante determinadas condições hiperbáricas, sendo tais procedimentos absolutamente necessários no seu retorno à pressão atmosférica para a preservação de sua integridade física. Emergência, qualquer condição anormal capaz de afetar a saúde do mergulhador ou a segurança da operação de mergulho. Empregador, pessoa física ou jurídica responsável pela prestação dos serviços em quem os mergulhadores são empregados. Equipamento autônomo de mergulho, aquele em que o suprimento de mistura respiratória é levado pelo próprio mergulhador e utilizado com sua única fonte. Linha de vida, um cabo manobrado do local onde é conduzido o mergulho que, conectado ao mergulhador, permite recuperá-lo e içá-lo da água com seu equipamento. Mar aberto, toda a área que se encontra sob influência direta do mar alto. Médico hiperbárico, médico com curso de medicina hiperbárica com currículo aprovado pela SSMT-MTB, responsável pela realização dos exames psicofísicos admissional, periódico e demissional de conformidade com os anexos A e B e a NR7. Mergulhador, profissional qualificado e legalmente habilitado para a utilização de equipamentos de mergulho submersos. Mergulho de intervenção, o mergulho é caracterizado pelas seguintes condições: utilização de misturas respiratórias artificiais e tempo de trabalho, no fundo, limitado a valores que não incidam no emprego de técnica de saturação. Misturas respiratórias artificiais, misturas de oxigênio, hélio ou outros gases apropriadas à respiração durante os trabalhos submersos, quando não seja indicado o uso do ar natural. Operação de mergulho, toda aquela que envolve trabalhos submersos e que se estende desde os procedimentos iniciais de preparação até o final do período de observação. Período de observação, aquele que se inicia no momento em que o mergulhador deixa de estar submetido a condições hiperbáricas e se estende a até 12 horas para os mergulhos com ar, b. até 24 horas para os mergulhos com misturas respiratórias artificiais. Plataformas de mergulho, navio, embarcação, balsa, estrutura fixa ou flutuante, canteiro de obras, estaleiro, cais ou local a partir do qual se realiza o mergulho. Pressão ambiente, a pressão do meio que envolve o mergulhador. Técnico de saturação, o profissional devidamente qualificado para a aplicação das técnicas adequadas às operações em saturação. Trabalho submerso, qualquer trabalho realizado ou conduzido por um mergulhador em meio líquido. Umbilical, um conjunto de linha de vida, mangueira de suprimento respiratório
e outros componentes que se façam necessários à execução segura do mergulho, de acordo com a sua complexidade. O curso referido no inciso 16 do subitem 2.1 poderá ser ministrado por instituições reconhecidas e autorizadas pelo MEC e credenciadas pela Fundacentro para ministrar o referido curso. O credenciamento junto à Fundacentro referido no subitem 2.1.1 e o registro do médico hiperbárico na SSMT-MTB serão feitos obedecendo às normas para credenciamento e registro na área de segurança e medicina do trabalho. Das obrigações do contratante. Será de responsabilidade do contratante exigir do empregador, através do instrumento contratual, que os serviços sejam desenvolvidos de acordo com o estabelecido neste item. Exigir do empregador que apresente certificado de cadastramento expedido pela Diretoria de Portos e Costas. Oferecer todos os meios ao seu alcance para atendimento em caso de emergência quando solicitado pelo supervisor de mergulho. Será de responsabilidade do empregador a. Garantir que todas as operações de mergulho obedeçam a este item. B. Manter disponível para as equipes de mergulho nos locais de trabalho manuais de operação completos, equipamentos e tabelas de descompressão adequadas. C. Indicar por escrito os integrantes da equipe e suas funções. D. Comunicar imediatamente à Delegacia do Trabalho Marítimo da região, através de relatório circunstanciado, os acidentes ou situações de riscos ocorridos durante a operação de mergulho. E. Exigir que os atestados médicos dos mergulhadores estejam atualizados. F. Garantir que as inspeções de saúde sejam conduzidas de acordo com as disposições do subitem 2.9 e propiciar condições adequadas à realização dos exames médico-ocupacionais. G. Garantir a aplicação do programa médico aos seus mergulhadores, bem como assegurar comunicações eficientes e meios para, em caso de acidente, prover o transporte rápido de médico qualificado para o local da operação. H. Fornecer à equipe de mergulho as provisões, roupas de trabalho e equipamentos, inclusive os de proteção individual necessários à condução segura das operações planejadas. I. Assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento e tenham os seus certificados de garantia dentro do prazo de validade. J. Prover os meios para assegurar o cumprimento dos procedimentos normais e de emergência necessários à segurança da operação de mergulho, bem como a integridade física das pessoas nela envolvidas. L. Fornecer imediatamente aos órgãos competentes todas as informações a respeito das operações, equipamentos de mergulho e pessoal envolvidos quando solicitadas. M. Timbrar e assinar os livros de registro dos mergulhadores referentes às operações de mergulho em que os mesmos tenham participado. N. Guardar os registros das operações de mergulho, RUON, e outros julgados necessários por um período mínimo de 5 anos, a contar da data de sua realização. O. Providenciar para as equipes condições adequadas de alojamento, alimentação e transporte. Das obrigações do comandante da embarcação ou do responsável pela plataforma de mergulho. Será de responsabilidade do comandante da embarcação ou do responsável pela plataforma de mergulho a. Não permitir a realização de nenhuma atividade que possa oferecer perigo para os mergulhadores que tenham a embarcação como apoio, consultando o supervisor de mergulho sobre as que possam afetar a segurança da operação antes que os mergulhos tenham início. B. Tornar disponível ao supervisor, quando solicitado por este durante as operações de mergulho e em casos de emergência, todo equipamento, espaço ou facilidade para garantir a integridade física dos mergulhadores. C. Garantir que nenhuma manobra seja realizada e qualquer máquina ou equipamento pare de operar se oferecerem perigo para os mergulhadores em operação. E. Avisar as outras embarcações nas imediações da realização da operação de mergulho, usando para isso sinalização, balizamento ou outros meios adequados e eficientes. Das obrigações do supervisor de mergulho. Será de responsabilidade do supervisor de mergulho assumir o controle direto da operação para a qual foi indicado, só permitir que a operação de mergulho seja conduzida dentro do prescrito no presente item, assinar o livro de registro de cada mergulhador participante da operação, não mergulhar durante a operação de mergulho, quando atuando como supervisor, só permitir que tomem parte na operação pessoas legalmente qualificadas e em condições para o trabalho, decidir com outros supervisores, quando 2 ou mais supervisores forem indicados para uma operação, os períodos da responsabilidade de cada um,
efetuar e preservar os registros especificados no subitem 2.12. Estabelecer com o comandante da embarcação ou responsável pela plataforma de mergulho as medidas necessárias ao bom andamento e à segurança da operação de mergulho antes do seu início. Requisitar a presença do médico qualificado no local da operação de mergulho, nos casos em que haja necessidade de tratamento médico especializado. Não permitir a operação de mergulho se não houver no local os equipamentos normais e de emergência adequados e em quantidade suficiente para sua condição segura. Comunicar ao empregador, dentro do menor prazo possível, todos os acidentes ou todas as situações de risco ocorridas durante a operação, inclusive as informações individuais encaminhadas pelos mergulhadores. Dos deveres dos mergulhadores. Será responsabilidade do mergulhador portar obrigatoriamente o seu livro de registro do mergulhador, LRM, apresentar o LRM sempre que solicitado pelo órgão competente, empregador, contratante ou supervisor, providenciar os registros referentes a todas as operações de mergulho em que tenha tomado parte tão brevemente quanto possível, respondendo legalmente pelas anotações efetuadas. Informar o supervisor de mergulho se está fisicamente inapto ou se há qualquer outra razão pelo qual não possa ser submetido à condição hiperbárica. Aguardar os seus LRM por um período mínimo de 5 anos, a contar da data do último registro. Cumprir as regras de segurança e demais dispositivos deste item. Comunicar ao supervisor as irregularidades observadas durante a operação de mergulho. Apresentar-se para exame médico quando determinado pelo empregador. Assegurar-se, antes do início da operação, de que os equipamentos individuais fornecidos pelo empregador estejam em perfeitas condições de funcionamento. Da classificação dos mergulhadores. Os mergulhadores serão classificados em 2 categorias. A. MR, mergulhadores habilitados apenas para operações de mergulho utilizando ar comprimido. B. MP, mergulhadores devidamente habilitados para operações de mergulho que exijam a utilização de mistura respiratória artificial. Das equipes de mergulho. A equipe básica para mergulho com ar comprimido até a profundidade de 50 metros e na ausência das condições perigosas definidas no inciso 8 do subitem 2.1 deverá ter a constituição abaixo especificada, desde que esteja prevista apenas descompressão na água. A. Um supervisor. B. Um mergulhador para a execução do trabalho. C. Um mergulhador de reserva pronto para intervir em caso de emergência. D. Um auxiliar de superfície. Em águas abrigadas nas condições descritas no subitem 2.8.1, considerada a natureza do trabalho e desde que a profundidade não exceda a 12 metros, a equipe básica poderá ser reduzida de seu auxiliar de superfície. Quando em mergulhos nas condições estipuladas no subitem 2.8.1 estiver programada descompressão na câmara de superfície, a equipe básica será acrescida de um mergulhador, que atuará como operador de câmara. Na ocorrência de quaisquer das condições perigosas enumeradas no inciso 8 do subitem 2.1, as equipes descritas nos subitens 2.8.1 e 2.8.2 serão acrescidas de um mergulhador, passando respectivamente a serem constituídas por 5 e 6 homens. Em toda operação de mergulho em que para a realização do trabalho for previsto o emprego simultâneo de 2 ou mais mergulhadores na água, deverá existir, no mínimo, um mergulhador reserva para cada 2 submersos. Em operação a mais de 50 metros ou quando for utilizado equipamento autônomo, serão sempre empregados no mínimo 2 mergulhadores submersos, de modo que um possa, em caso de necessidade, prestar assistência ao outro. Nos mergulhos de intervenção, utilizando-se misturas respiratórias artificiais, MRA, as equipes de mergulho terão a seguinte constituição: A. Até a profundidade de 120 metros, um supervisor, 2 mergulhadores, um mergulhador encarregado da operação no sino, um mergulhador auxiliar, um mergulhador de reserva para atender às possíveis emergências. B. De 120 metros a 130 metros, todos os elementos acima e mais um mergulhador encarregado da operação da câmara hiperbárica. Nas operações com técnica de saturação, deverá haver no mínimo 2 supervisores e 2 técnicos de saturação. Exames médicos. É obrigatório a realização de exames médicos dentro dos padrões estabelecidos neste subitem para o exercício da atividade de mergulho em nível profissional.
Os exames médicos serão divididos em duas categorias. A. Exame pré-admissional para seleção de candidatos à atividade de mergulho. E B. Exame periódico para controle do pessoal em atividade de mergulho. Os exames médicos só serão considerados válidos, habilitando o mergulhador para o exercício da atividade quando realizados por médico qualificado. Caberá igualmente ao médico qualificado a condução dos testes de pressão e de tolerância de oxigênio. Os exames deverão ser conduzidos de acordo com os padrões psicofísicos estabelecidos nos anexos A e B. O médico concluirá os seus laudos por uma das seguintes formas: A. Apto para mergulho, integridade física e psíquica. B. Incapaz temporariamente para mergulho, patologia transitória. C. Incapaz definitivamente para mergulho, patologia permanente e ou progressiva. Os exames médicos dos mergulhadores serão realizados nas seguintes condições: A. Por ocasião da admissão. B. A cada 6 meses para todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho. C. Imediatamente após acidente ocorrido no desempenho de atividade de mergulho ou moléstia grave. D. Após o término de incapacidade temporária. E. Em situações especiais por solicitação do mergulhador ao empregador. Os exames médicos a que se refere o subitem anterior só terão validade quando realizados em território nacional. Os exames complementares previstos nos anexos A e B terão validade de 12 meses, ficando a critério do médico qualificado a solicitação a qualquer tempo de qualquer exame que julgar necessário. Das regras de segurança do mergulho. É obrigatório o uso de comunicações verbais em todas as operações de mergulho realizadas em condições perigosas, sendo que, em mergulhos com misturas respiratórias artificiais, MRA, deverão ser incluídos instrumentos capazes de corrigir as distorções sonoras provocadas pelos gases na transmissão da voz. Em mergulho a mais de 50 metros de profundidade, quando utilizado sino de mergulho ou câmara submersível de pressão atmosférica, é obrigatória a disponibilidade de intercomunicador sem fio que permita comunicações verbais para utilização em caso de emergência. Em todas as operações de mergulho serão utilizados balizamento e sinalização adequados de acordo com o Código Internacional de Sinais e outros meios julgados necessários à segurança. A técnica de mergulho suprido pela superfície será sempre empregada, exceto em casos especiais onde as próprias condições de segurança indiquem ser mais apropriada a técnica de mergulho autônomo, sendo esta apoiada por uma embarcação miúda. Os umbilicais ou linhas de vida serão sempre afixados a cintas adequadas e que possam suportar o peso do mergulhador e dos equipamentos. A entrada e saída dos mergulhadores no meio líquido será sempre facilitada com o uso de cestas, com vés ao nível de água ou escadas rígidas. Os mergulhos com descompressão só deverão ser planejados para situações em que uma câmera de superfície, conforme especificada no subitem 2.11.20 e pronta para operar, possa ser alcançada em menos de 1 hora, utilizado o meio de transporte disponível no local. Caso a profundidade seja maior que 40 metros ou o tempo de descompressão maior que 20 minutos, é obrigatória a presença no local do mergulho de uma câmara de superfície de conformidade com o subitem 2.11.20. Sempre que for necessário pressurizar ou descomprimir um mergulhador, um segundo homem deverá acompanhá-lo no interior da câmara. O uso de câmeras de compartimento único só será permitido em emergência para transporte de acidentado até o local onde houver instalada uma câmara de duplo compartimento. Nas operações de mergulho em que for obrigatória a utilização de câmara de superfície, só poderá ser iniciado o segundo mergulho após o término do período de observação do mergulho anterior, a menos que haja no local em disponibilidade uma segunda câmara e pessoal suficiente para operá-la. Durante o período de observação, as câmeras de superfície deverão estar desocupadas e prontas para a utilização de modo a atender a uma possível necessidade de recompressão do mergulhador. Durante o período de observação, o supervisor e demais integrantes da equipe necessários para conduzir uma recompressão não deverão afastar-se do local. Durante o período de observação, não será permitido aos mergulhadores: a. Realizar outro mergulho, exceto utilizando as tabelas apropriadas para mergulhos sucessivos. B. Realizar voos a mais de 600 metros. C. Realizar esforços físicos excessivos. D. Afastar-se do local da câmera caso o mergulho tenha se realizado com a utilização de misturas respiratórias artificiais.
Nas operações de mergulho discriminadas neste subitem, deve ser observado o seguinte: a. Mergulho com equipamento autônomo a ar comprimido, profundidade máxima igual a 40 metros. B. Mergulho com equipamento a ar comprimido, suprido pela superfície, profundidade máxima igual a 50 metros. C. Mergulho sem apoio de sino aberto, profundidade máxima igual a 50 metros. D. Mergulho de intervenção com mistura respiratória artificial, MRA, e apoiado por sino aberto, profundidade máxima igual a 90 metros. E. Mergulho de intervenção com mistura respiratória artificial, MRA, e apoiado por sino de mergulho, profundidade máxima igual a 130 metros. Nas profundidades de 120 metros e 130 metros, só poderão ser realizados mergulhos utilizados equipamentos e equipes que permitam a técnica de saturação. As operações de mergulho em profundidade superior a 130 metros só poderão ser realizadas quando utilizando técnicas de saturação. Em profundidade superior a 90 metros, qualquer operação de mergulho só deverá ser realizada com sino de mergulho em conjunto com câmeras de superfície adotada de todos os acessórios e equipamentos auxiliares, ficando a profundidade limitada à pressão máxima de trabalho dessa câmara. O tempo máximo submerso diário em mergulhos utilizando ar comprimido não deverá ser superior a 4 horas, respeitando-se ainda os seguintes limites. A. Mergulho com equipamento autônomo. O tempo de fundo deverá ser mantido dentro dos limites de mergulho sem descompressão, definidos nas tabelas em anexo. B. Mergulho com equipamento suprido na superfície. O tempo de fundo deverá ser inferior aos limites definidos nas tabelas de mergulhos excepcionais em anexo. Utilizando mistura respiratória artificial, MRA, em mergulho de intervenção com sino aberto, o tempo de permanência do mergulhador na água não poderá exceder a 160 minutos. Utilizando mistura respiratória artificial, MRA, em mergulho de intervenção com sino de mergulho, o tempo de fundo não poderá exceder de A. 90 minutos para mergulhos de até 90 metros, B. 60 minutos para mergulhos entre 90 a 120 metros de profundidade, C. 30 minutos para mergulhos entre 120 a 130 metros de profundidade. Utilizando a técnica de saturação, o período máximo submerso para cada mergulhador, incluída a permanência no interior do sino, não poderá exceder 8 horas em cada período de 24 horas. Utilizando a técnica de saturação, o período máximo de permanência sob pressão será de 28 dias e o intervalo mínimo entre duas saturações será igual ao tempo de saturação, não podendo este intervalo ser inferior a 14 dias. O tempo total de permanência sob saturação num período de 12 meses consecutivos não poderá ser superior a 120 dias. Em mergulho a mais de 150 metros de profundidade, a mistura respiratória artificial, MRA, deverá ser devidamente aquecida para suprimento ao mergulhador. Só será permitido realizar mergulhos a partir de embarcações não fundeadas quando o supervisor de mergulho julgar seguro este procedimento e medidas adequadas forem tomadas para resguardar a integridade física do mergulhador, protegendo contra os sistemas de propulsão, fluxo de água e possíveis obstáculos. Estes mergulhos só serão permitidos se realizados à luz do dia, exceto quando a partir de embarcação de posicionamento dinâmico aprovada pela Diretoria de Portos e Costas, DPC, para este tipo de operação. Qualquer equipamento elétrico utilizado em submersão deverá ser dotado de dispositivo de segurança que impeça a presença de tensões ou correntes elevadas que possam ameaçar a integridade física do mergulhador em caso de mau funcionamento. O supervisor de mergulho não poderá manter nenhum mergulhador submerso ou sob condição hiperbárica contra sua vontade, exceto quando for necessária a complementação de uma descompressão ou em caso de tratamento hiperbárico. O mergulhador que se recusar a iniciar o mergulho ou permanecer sob condição hiperbárica sem motivos justificáveis será passível de sanções de conformidade com a legislação pertinente. Qualquer operação de mergulho deverá ser interrompida ou cancelada pelo supervisor de mergulho quando as condições de segurança não permitirem a execução ou continuidade do trabalho. A distância percorrida pelo mergulhador entre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho só poderá exceder a 33 metros em situações especiais se atendidas às seguintes exigências.
A. Não houver outra alternativa para a realização da operação de mergulho sem a utilização desse excesso, nesse caso, será o contratante o responsável pela determinação do uso de umbilical para atender a distância superior a 33 metros, ouvidos o supervisor de mergulho e o comandante ou responsável pela plataforma de mergulho. B. A operação de mergulho for realizada à luz do dia. C. O percurso entre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho submerso for previamente inspecionado por uma câmera de TV submarina. D. Foi estendido um cabo-guia entre o sino de mergulho e o local de trabalho submerso por um veículo de controle remoto ou pelo primeiro mergulhador. E. A distância percorrida pelo mergulhador não exceder a 60 metros. F. Forem utilizadas garrafas de emergência suficientes para garantir o retorno do mergulhador ao sino de mergulho, tomando-se como base de consumo respiratório 60 litros por minuto na profundidade considerada com autonomia de 3 minutos. G. For utilizado um sistema com, no mínimo, 2 alternativas de fornecimento de gás, aquecimento e comunicações. E H. For utilizado um umbilical de flutuabilidade neutra. Caso as condições de visibilidade não permitam a completa visão do trajeto do mergulhador por uma câmara de TV fixa, será obrigatório o uso de câmera instalada em veículo autopropulsável, com controle remoto. Os mergulhadores, para utilizarem umbilical para distâncias superiores a 33 metros, deverão receber treinamento prévio de resgate e retorno ao sino em situação de emergência, devidamente registrado no livro Registro do Mergulhador, LRM. Nenhuma operação de mergulho poderá ser realizada sem ter havido uma revisão no sistema e equipamento com uma antecedência não superior a 12 horas. Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente os supervisores, deverão tomar as devidas precauções relativas à segurança das operações no tocante ao planejamento, preparação, execução e procedimentos de emergência conforme discriminado a seguir. 1. Quanto ao planejamento, condições meteorológicas, condições de mar, movimentação de embarcações, perigos submarinos, incluindo ralos, bombas de sucção ou locais onde a diferença de pressão hidrostática possa criar uma situação de perigo para os mergulhadores, profundidade e tipo de operação a ser executada, adequação dos equipamentos, disponibilidade e qualificação do pessoal, exposição a quedas de pressão atmosférica causadas por transporte aéreo após o mergulho, operações de mergulho simultâneas. 2. Quanto à preparação, obtenção, junto aos responsáveis pela condução de quaisquer atividades que na área possam interferir com a operação de informações que possam interessar a sua segurança, seleção dos equipamentos e misturas respiratórias, verificação dos sistemas e equipamentos, distribuição das tarefas entre os membros da equipe, habilitação dos mergulhadores para a realização do trabalho, procedimentos de sinalização, precauções contra possíveis perigos no local de trabalho. 3. Quanto à execução, responsabilidade de todo o pessoal envolvido, uso correto dos equipamentos individuais, suprimento e composição adequada das misturas respiratórias, locais de onde poderá ser conduzida a operação, operações relacionadas com câmaras de compressão submersíveis, identificação e características dos locais de trabalho, utilização de ferramentas e outros equipamentos pelos mergulhadores, limites de profundidade e tempo de trabalho, descida, subida e resgate da câmara de compressão submersível e dos mergulhadores, tabelas de descompressão, inclusive de tratamento e de correção, controle das alterações das condições iniciais, período de observação, manutenção dos registros de mergulho. 4. Quanto aos procedimentos de emergência, sinalização, assistência na água e na superfície, disponibilidade de câmara de superfície ou terapêutica, primeiros socorros, assistência médica especializada, comunicação e transporte para os serviços e equipamentos de emergência, eventual necessidade de evacuação nos locais de trabalho e suprimentos diversos para atender às emergências.